Olá a todos os espectadores e espectadoras do Norte Litoral TV, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao novo programa que se chama Precisamente. E precisamente na abertura desta rubrica vamos falar do coronavírus, que é um assunto de atualidade e que vos diz muito, dado que esteve agora presente no Corrente de Escrita o escritor Luís Sepúlveda. Como sabem, estava infectado com Covid-19, mas fazendo aqui um pouco a contextualização do que aconteceu ao longo destes 2 meses, foi no final de 2019 que a China alertou a Organização Mundial de Saúde acerca de vários casos e focos de gripe. Não se sabia muito bem o que era, e chegaram à conclusão que era um tipo de coronavírus chamado Covid-19. É certo que houve aqui alguma celeridade, alguma rapidez. Dentro de 4 dias, neste tempo tão curto, a Itália registrou logo 11 mortes e os casos de infecção aumentaram de forma exponencial. Portanto, estamos perante uma ameaça séria e grave, ainda para mais que agora em Portugal temos 2 casos positivos, como sabem. Quem acompanha as notícias e mesmo sem querer, quase que somos bombardeados com elas, não é? Sabe-se que existem inúmeras cidades em quarentena, eventos cancelados, voos e transportes suspensos. Ainda assim, existem repercussões, aspectos negativos deste bombardear constante e incessante de medidas de contenção, que nós, por um lado, não as podemos, não é, criticar, porque por prevenção não podemos ser criticados, mas estamos constantemente a ser bombardeados pelos órgãos de comunicação social. Contudo, não é? Esta exposição ininterrupta pode acarretar consequências menos boas, menos positivas para a nossa saúde mental. E é disso que eu vou falar um pouco hoje. As autoridades ao nível da saúde já falaram muita coisa, já alertaram imensa população, nomeadamente a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim lançou já um alerta à população que poderão até consultar na página da internet do município. Eu vou-me focar mais nos aspectos psicológicos que estão relacionados com este tema, que são as reações a estas situações de ameaça e stress que o cérebro humano naturalmente as tem, e quando está perante algo que é ameaçador. O nosso cérebro está preparado para reagir mediante um padrão comum, ou seja, de uma forma igual para todos nós, quando se defronta com a ameaça. O lado racional do córtex cerebral é facilmente ultrapassado, digamos assim, pelo sistema límbico emocional. É o que chamamos o rapto neuronal, ou seja, dizendo de uma forma muito coloquial, a emoção toma conta da razão. Como efeitos adversos desta tomada da razão pela emoção, podemos vivenciar algum pânico e comportamentos de índole mais irracional. Este é um fenómeno neurológico que faz parte do nosso kit, digamos assim, de sobrevivência, com 3 reações instintivas básicas, que é luta, bloqueio ou fuga. Resumindo, ou atacamos, ou paralisamos, ou fugimos. Atacamos se a reação mobilizada for de luta, tratando mal o outro, por exemplo, insultando, apedrejando, como aconteceu, por exemplo, em Itália. Houve um autocarro de ucranianos que foi inclusivamente apedrejado por estarem suspeitamente serem portadores do vírus. Como o bloqueio, paralisamos e temos tendência à negação. Isto não me atinge, não quero saber. Está demasiado longe. E por último, a fuga origina mesmo comportamentos literais de fuga, fugir das pessoas porque suspeitamos que elas são portadoras do vírus. Como é natural, é uma reação imediata, nós não pensamos muito nela, é algo que nos está inerente a nós, dentro do nosso inconsciente. E este inconsciente impulsiona um instinto que alimenta a necessidade de autopreservação, de sobrevivência e defesa. Bem, tal como disse, tratam-se de instintos que remontam aos primórdios, aos primeiros tempos da nossa sobrevivência, digamos assim, e implica o constante estado de alerta para identificarmos e nos defendermos contra perigos reais ou não reais. E tal era fundamental na altura, não é? Para a sobrevivência da raça humana. Os mesmos instintos primitivos fazem ainda parte desta nossa essência e repertório humano e comportamental. Quando vivemos uma situação de crise,
Neste caso, sim, temos que dizer que efetivamente ela é real, mas pode ser vivida de uma forma mais equilibrada. A preocupação com a nossa saúde e com a economia no geral e com o que se passa à nossa volta é muito legítima. Faz parte de um lado de cidadania, inclusivamente, mas, contudo, é fundamental estarmos atentos ao nosso funcionamento psicológico para evitarmos causar mais danos a nós e também aos outros. É importante que não nos deixemos então raptar pelo lado mais irracional, pelo lado mais animal que há em nós. Que tentamos então controlar a emoção para um maior equilíbrio da ação, não é? A percepção da ameaça é natural e a percepção da ameaça do coronavírus pode levar-nos a comportamentos irracionais e causar ainda mais dano para nós e para os outros, especialmente que são alvo deles, não é? Quando o pânico está instalado e este gera um tal instinto animalesco que eu falava há pouco, da sobrevivência, temos que ter algum cuidado para não entrarmos no fanatismo e na paranoia. Elas, infelizmente, este fanatismo e esta paranoia instalaram-se um pouco por todo o mundo, preconizado pela venda, como vocês podem ver, exacerbada de máscaras de proteção e de gel desinfetante, até, digamos que houve alguns supermercados que ficaram sem alimentos em alguns locais. Há aqui um certo fanatismo que queremos combater para podermos estar mais equilibrados e mais equilibrados emocionalmente. Com certeza daremos uma resposta mais positiva no relacionamento com os outros que podem ser alvo de infecção, digamos assim. Contudo, há evidências que em tempos de crise conseguimos combater também, não há coisas só negativas, os instintos de autopreservação e que nós, seres humanos, também somos bem capazes de ter respostas ajustadas, humanitárias e pró-sociais. Para que tal aconteça, é como tal importantíssimo que analisemos os sentimentos de inquietação, fazer uma autoanálise do medo ou da ansiedade relacionados com o coronavírus para os podermos assim, digamos assim, controlar e aliviá-los. Há que tentar também relativizar o caos. Isto é, a evidência de existir uma enorme quantidade de notícias sobre este assunto, e um assunto bastante sério, não significa obrigatoriamente que o vírus constitua representante uma ameaça imediata para nós ou para a nossa família. No entanto, podemos de facto, a qualquer instante, sermos confrontados com esta situação. Aí pode ser-nos solicitada a permanência em isolamento. Interessa entender que a colaboração com os profissionais de saúde será a melhor forma de nos proteger, tanto a nós como aos nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos, os nossos vizinhos, bem, os mais próximos. Devemos então conservar-nos ligados ao que acontece à nossa volta. Apesar de estarmos sempre bombardeados com uma série de notícias, ainda assim temos que estar ligados com o que vai acontecendo e com as atualizações, bem como compartilhar informações úteis com os amigos e familiares que poderá, digamos que, ajudar e adjuvar a diminuir a ansiedade. É fundamental tomar em particular atenção às crianças, os idosos, os mais desprotegidos, comunicar informação com estas, especialmente com as crianças e às diversas faixas etárias é muito importante, porque digamos que a comunicação desta realidade tem que ser ajustada à idade e à capacidade de compreensão, mas ser feita de uma forma honesta e sincera. Importa também não esquecer que agora nas crianças, não esquecer que as crianças procuram sinais sobre como gerir as emoções, não é? Nos pais, nas famílias, nos familiares, nos adultos, e aprendem por imitação e assim também aprendem a gerir a emoção. Portanto, o que é que eu lhes vou pedir? A vocês, o que é que eu vos vou pedir? Evitem transmitir pânico e reações exageradas aos mais pequenos. Mas também não escondam, lá está, não escondam os perigos que estão inerentes à propagação do vírus, dado que os dados são ainda muito incertos relativamente ao futuro do coronavírus, não devemos temer dizer que não sabemos, ok? Mas dizemos assim, vamos procurar saber, para que a criança tenha
um entendimento que o pai ou a mãe ou o familiar lhe está a dar segurança. É securizante. O mais importante é estarmos informados através de entidades estatais ou da DGS que sejam credíveis, fidedignas, ok? A Direção-Geral de Saúde diz que Portugal estará tão preparado quanto poderia estar para uma situação destas, e esta não será uma situação, digamos que, para reivindicar ainda mais meios ou de alvoroçar a população, alertar demasiado a população. Pronto, com calma, ok? Bem pelo contrário, é uma conjuntura para gerir a situação com confiança, serenidade, cooperação com as autoridades de saúde pública. Devemos pesquisar ainda também informações fidedignas junto de fontes confiáveis como o site da DGS, www.dgs.pt, a linha de saúde 24, 808 24 24 ou o médico de família. A averiguação de factos pode ajudar, especialmente quando nos sentimos sobrecarregados com as inconsistências nas notícias. Se temos alguma dúvida, mais vale ligar. E a ligar é para a linha de saúde e é para os profissionais de saúde que estão por dentro do assunto. Eles é que são os especialistas. Devemos ser cuidadosos também na escolha das informações. Em vez de sermos abalroados com atualizações alarmistas causadas em grande parte pelo medo e pelo pânico. Bem, o meu conselho é que protejamos a saúde física, mas que não deixemos de cuidar da nossa saúde mental e da comunidade envolvente. E também não esquecer que este estado de pânico pode ser exacerbado pelo excesso de cultura noticiosa, pode causar também algum mal-estar psicológico e sofrimento por antecipação. Portanto, o meu conselho é, e estamos quase a acabar a rúbrica, cuide-se, informe-se e continue vivendo a sua vida. A vida continua para lá do coronavírus. Tenha pronto a continuação de um bom dia com a Norte Litoral TV. Até ao próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção.